Espírito Santo, entra na minha casa e traga discernimento para vencer as batalhas invisíveis. Quantas vezes você já se perguntou por que sua vida parece travada, mesmo quando ninguém consegue enxergar o que está acontecendo dentro da sua mente e da sua casa? Talvez você acorde todos os dias cansado, mesmo depois de dormir, porque as batalhas invisíveis não te deixam em paz. Ansiedade, pensamentos confusos, decisões que parecem impossíveis de tomar, pressões silenciosas que drenam suas forças. Agora, eu preciso que você pare por um instante e se olhe por dentro. Quantas lutas você tem enfrentado sozinho, sem nunca ter contado a ninguém? É justamente aqui que entra o clamor deste vídeo, porque não se trata apenas de palavras, mas de um encontro com o poder transformador do Espírito Santo. A palavra declara em 2 Coríntios, capítulo 10 e versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E isso significa que as batalhas que você enfrenta dentro da mente, no silêncio da sua alma e no ambiente do seu lar, não podem ser vencidas com estratégias humanas, mas apenas com o discernimento que o Espírito Santo traz. Se você sente que existe uma guerra acontecendo em áreas que ninguém vê, nos seus pensamentos, nas suas emoções, na sua casa, saiba que hoje é o momento de entregar tudo isso para aquele que conhece cada detalhe oculto. Se você permanecer até o fim deste conteúdo, vai perceber que o que parecia confusão vai se transformar em clareza, que o medo vai ser substituído por coragem e que a sensação de derrota vai dar lugar à vitória. Não é apenas mais um vídeo que você abriu no YouTube, é uma convocação para que você se levante, entenda onde está sendo atacado e experimente o poder real do Espírito Santo entrando na sua casa, trazendo discernimento para vencer batalhas invisíveis. Prepare-se, porque logo após esta introdução, nós vamos elevar juntos um clamor de oração que pode mudar o rumo da sua vida. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, com o meu coração aberto e a alma exposta diante daquilo que só o Senhor pode ver. Eu reconheço que há guerras que ninguém percebe, batalhas silenciosas que corroem o coração e tentam aprisionar a mente. Nesta hora, clamo para que o Senhor entre na minha casa com autoridade, trazendo discernimento para que eu não me perca em meio aos enganos que se levantam contra mim. Que cada mentira oculta, cada armadilha invisível e cada dardo lançado nas trevas sejam confrontados pela sua luz. Eu não estou aqui apenas para pedir uma bênção, mas para implorar transformação, porque sei que o Senhor tem o poder de desfazer cadeias que palavras humanas não conseguem quebrar. Espírito Santo, eu invoco a tua ação agora para revelar aquilo que se esconde nos bastidores da minha vida. Onde houver manipulações, desordem ou vozes que tentam confundir minha mente, que sejam arrancadas pela raiz. Mostra-me os enganos disfarçados de oportunidades, as palavras falsas travestidas de conselhos e as intenções ocultas que rondam meus passos. Não permita que eu caminhe em terreno movediço sem perceber o perigo, mas dá-me clareza para enxergar além das aparências. Assim como o sol dissipa as sombras, que a tua presença destrua toda a escuridão que tenta se infiltrar nesta casa. Espírito Santo, eu sei que as batalhas invisíveis não são apenas externas, mas também internas, dentro dos pensamentos e emoções. Quando a ansiedade tenta me aprisionar, quando a confusão se levanta como um muro impenetrável, seja o meu libertador. Concede-me discernimento para identificar o que vem de ti e o que é cilada para me enfraquecer. Dá-me coragem para enfrentar as guerras silenciosas que consomem minhas forças e sabedoria para não cair em armadilhas emocionais. Que cada pensamento seja alinhado com a verdade e que minha mente seja firme para resistir aos ataques que tentam me roubar a paz. Espírito Santo, coloca em mim uma sensibilidade tão profunda que eu perceba
quando o inimigo está tentando me enganar, mesmo que seja com sutilezas quase imperceptíveis. Que eu não aceite migalhas que levam à destruição, mas reconheça o valor de esperar pelas promessas que vêm das tuas mãos. Mostra-me como discernir entre o que é urgente e o que é importante, entre aquilo que alimenta a minha fé e o que mina a minha esperança. Abre meus olhos espirituais para que eu não seja como os que caminham no escuro, mas sim como os que andam sob a luz que revela todas as coisas. Espírito Santo, entra nesta casa e estabelece um ambiente de clareza e autoridade. Onde houver vozes de divisão, silencia-as. Onde houver espíritos de confusão, repreenda-os. Onde houver planos contra minha família, desfaça-os. Que esta casa seja marcada pelo poder do teu discernimento, para que cada decisão seja tomada com sabedoria e cada passo seja dado com firmeza. Ensina-me a reconhecer os sinais da batalha invisível antes mesmo que ela se manifeste, para que eu esteja preparado e revestido da tua presença. Espírito Santo, eu não quero mais viver refém de guerras ocultas que roubam minha energia e minha esperança. Hoje, eu me levanto em oração, pedindo que o Senhor traga a revelação necessária para que eu saiba onde estou sendo atacado e como devo reagir. Coloca em meu coração uma clareza tão intensa que nenhuma sombra consiga me confundir. Eu declaro que, pela tua presença nesta casa, as batalhas invisíveis não terão poder de me dominar, mas se transformarão em degraus para minha vitória. Que minha mente seja firme, meu coração constante, e que meu lar seja fortalecido pelo poder que só vem de ti. Espírito Santo, eu clamo para que a tua luz entre nesta casa agora e expulse toda sombra que tenta se esconder nos cantos mais profundos da minha vida. Onde houver segredos de dor, revela. Onde houver enganos que mascaram a verdade, desnuda-os diante dos meus olhos. Concede-me discernimento para perceber as intenções que se escondem atrás de sorrisos falsos e para identificar armadilhas disfarçadas de oportunidades. Não permita que eu me torne presa fácil dos laços invisíveis que foram preparados para me fazer cair, mas guia-me para que eu ande sempre em caminhos firmes. Que esta luz não seja passageira, mas constante, iluminando cada decisão que eu tomar daqui para frente. Espírito Santo, revela o que os olhos naturais não conseguem ver. Abre os meus sentidos espirituais para que eu saiba distinguir a verdade da mentira, a justiça da falsidade e a vida do engano. Quando alguém se aproximar com palavras que não edificam, dá-me clareza para não aceitar o que vem para me ferir. Quando pensamentos sombrios tentarem tomar espaço em minha mente, dá-me coragem para rejeitá-los e substituí-los pela esperança que vem de ti. Que nenhum veneno oculto encontre abrigo no meu coração, mas que a tua luz exponha qualquer raiz escondida que precisa ser arrancada. Espírito Santo, a confusão é uma arma sutil que tenta roubar minha paz, mas diante da tua presença não há espaço para dúvidas. Eu peço que o Senhor ilumine cada área que está mergulhada em incerteza, para que eu saiba tomar decisões com firmeza e segurança. Dá-me discernimento para compreender os sinais do tempo e para interpretar as circunstâncias sem me deixar enganar por aparências. Que o Senhor me ensine a esperar quando for necessário e a agir com ousadia quando for a hora certa. Que a tua luz seja o farol que aponta o caminho em meio às trevas do desconhecido. Espírito Santo, visita minha mente e purifica meus pensamentos, para que eu não confunda minhas próprias emoções com a tua direção. Ajuda-me a discernir o que é fruto da minha carne e o que é voz do teu espírito. Quando a tristeza tentar se disfarçar de racionalidade, mostra-me que é apenas uma seta lançada para me enfraquecer. Quando o orgulho tentar se vestir de justiça, revela que é apenas uma armadilha para me afastar do teu caminho. Ensina-me a reconhecer os disfarces do inimigo, para que eu nunca aceite como verdade aquilo que vem para me desviar. Espírito Santo,
estabelece a tua luz sobre minha família. Que não haja entre nós divisões escondidas, ressentimentos não falados ou feridas mantidas em silêncio. Expõe tudo o que precisa ser curado e dá-nos a coragem de enfrentar as verdades que têm sido ignoradas. Que a unidade seja fortalecida não pela aparência de harmonia, mas pela autenticidade da tua presença. Onde houver correntes invisíveis tentando nos separar, que sejam quebradas pela luz que revela e restaura. Que minha casa seja conhecida como lugar de verdade, justiça e paz. Espírito Santo, não me deixe viver de ilusões. Eu não quero ser enganado pelas falsas promessas do mundo, nem pelos sussurros que tentam me conduzir ao erro. Eu quero a verdade, mesmo que doa, porque sei que só a verdade liberta. Exponha as trevas que tentam operar em silêncio contra mim e transforma-as em oportunidades de crescimento. Que cada revelação seja um degrau que me aproxima da vitória. Eu entrego a Ti as chaves da minha casa e da minha mente, pedindo que a Tua luz seja permanente e que a cada dia eu viva com discernimento para vencer todas as batalhas invisíveis. Espírito Santo, eu clamo para que o Senhor seja o meu escudo contra toda forma de engano que tenta se infiltrar de maneira sutil em minha vida e dentro desta casa. Quantas vezes as armadilhas vêm disfarçadas de oportunidades? Quantas vezes palavras de destruição chegam embaladas em aparência de conselhos? Eu não quero mais ser enganado pelas ilusões que parecem verdade. Por isso, suplico que o Senhor me revista com discernimento, para que eu reconheça quando a mentira estiver mascarada e que eu rejeite imediatamente tudo aquilo que tenta me afastar do teu propósito. Que este lar esteja blindado pela tua presença, tornando-se impenetrável às ciladas ocultas que buscam fragilizar minha fé. Espírito Santo, erga sobre mim uma proteção que não permita que palavras mal intencionadas encontrem espaço no meu coração. Sejam elas críticas destrutivas, acusações falsas ou manipulações sutis, que todas percam poder diante da tua presença. Eu sei que muitas vezes o inimigo se aproxima com aparência de bondade, mas traz dentro de si o veneno que destrói. Dá-me clareza para perceber o espírito por trás das palavras, para que eu não aceite aquilo que não edifica. Que a minha mente esteja guardada, que meus sentimentos estejam firmados e que minha confiança seja apenas em Ti, que nunca falha. Espírito Santo, eu sei que existem influências que tentam se instalar de forma invisível, moldando pensamentos e atitudes para me conduzir ao erro. Não permita que eu aceite como normal aquilo que é destrutivo, nem que eu confunda liberdade com correntes disfarçadas. Dá-me discernimento para identificar quando estou sendo direcionado para fora do teu caminho. Que nenhuma aparência de sucesso ou promessa de prazer momentâneo seja suficiente para me enganar. Que eu seja capaz de rejeitar os atalhos que parecem fáceis, mas que levam à destruição, permanecendo firme no caminho da verdade. Espírito Santo, guarda a minha família de toda palavra enganosa que tenta dividir ou confundir. Onde houver vozes externas tentando semear discórdia, silencia-as. Onde houver conselhos que não vêm de ti, dá-nos sabedoria para rejeitá-los. Que este lar seja protegido como uma fortaleza, onde a mentira não encontra espaço e a verdade é a base de cada decisão. Ajuda-nos a não sermos guiados por aparências, mas por princípios sólidos que vêm da Tua presença. Que os relacionamentos dentro desta casa sejam marcados pela transparência, pela confiança e pela luz que só o Senhor pode trazer. Espírito Santo, livra-me de ser enganado por mim mesmo, pelas ilusões criadas pelos meus próprios desejos ou pelo peso das minhas emoções. Quantas vezes a mente cria justificativas que parecem corretas, mas na essência são apenas desculpas para me afastar do teu propósito.
Mostra-me quando estou alimentando pensamentos que não edificam e corrige os meus passos antes que eu caia. Dá-me a coragem de encarar a verdade sobre mim mesmo, de reconhecer minhas falhas e de buscar a transformação que só o Senhor pode realizar. Que eu não seja refém das minhas ilusões, mas livre pela clareza que vem da tua presença. Espírito Santo, coloca sobre mim a armadura da verdade, para que nenhum engano consiga penetrar. Que minha mente seja firme, que meu coração seja constante e que meus olhos estejam sempre atentos às estratégias invisíveis que tentam me prender. Eu declaro que sob o teu escudo, nenhuma mentira terá poder sobre mim e nenhuma aparência enganosa conseguirá me afastar do caminho. Que eu viva diariamente, guiado pelo teu discernimento, vencendo cada batalha invisível e permanecendo protegido contra todo tipo de engano que tenta me roubar da vitória. Espírito Santo, quando o caos tenta tomar conta da minha vida e o barulho das preocupações invade meu coração, eu me coloco diante da tua presença, clamando por direção. Muitas vezes me vejo em meio a encruzilhadas, onde cada caminho parece incerto e cada escolha traz consigo dúvidas e medos. Nesses momentos, não quero confiar na minha própria compreensão, mas depender inteiramente da tua sabedoria. Mostra-me, Espírito Santo, qual é o passo certo a dar, a palavra correta a falar, o silêncio oportuno a manter. Que eu não me deixe paralisar pelo desespero, mas avance com segurança, porque sei que és tu quem guia meu caminho. Espírito Santo, em meio às tempestades que a vida levanta, torna-te a bússola que aponta para a direção certa. Eu sei que o inimigo aproveita o barulho do caos para semear confusão, mas a tua voz é clara, suave e firme, capaz de trazer paz, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Ensina-me a distinguir a tua voz das vozes do medo, da ansiedade e da pressão. Dá-me sensibilidade para ouvir o que vem de ti, mesmo quando parece impossível encontrar calma. Que eu não seja guiado pela urgência do momento, mas pela certeza da tua vontade. Espírito Santo, quando eu estiver cercado de conselhos e opiniões que mais confundem do que esclarecem, capacita-me a discernir o que vem da tua direção e o que nasce da sabedoria humana. Permite que eu entenda que nem toda porta aberta é oportunidade e que nem todo caminho fácil é seguro. Dá-me clareza para perceber o disfarce das armadilhas e coragem para escolher o que exige fé. Eu não quero andar em círculos, preso à indecisão, mas quero avançar com passos firmes rumo ao propósito que o Senhor já preparou para mim. Espírito Santo, entra no centro das minhas emoções e traz equilíbrio, porque sei que muitas vezes o caos externo é alimentado pelo caos interno, quando sentimentos e pensamentos descontrolados tentam me guiar. Que eu não seja movido pelo desespero, nem conduzido pela raiva, mas sim direcionado pela serenidade que vem de ti. Coloca em mim a capacidade de reconhecer os momentos em que preciso esperar, recuar ou avançar. E que mesmo diante das pressões mais intensas, eu saiba que a tua presença é suficiente para sustentar minhas decisões. Espírito Santo, eu te peço que conduzas também a minha família. Que em meio ao caos do dia a dia, das responsabilidades, dos conflitos e das lutas invisíveis, sejamos guiados pela tua mão. Mostra-nos como agir em unidade, como decidir juntos e como manter a paz mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Que esta casa não seja conduzida pelo medo das dificuldades, mas pela confiança na tua direção. Que cada ambiente do lar seja preenchido por uma certeza. O Senhor está conosco, mostrando o caminho, iluminando os passos e dando sentido à nossa caminhada. Espírito Santo, eu declaro que não viverei mais perdido no meio do caos. Eu me rendo totalmente à tua direção, porque sei que em ti não há confusão, mas ordem. Não há engano, mas verdade. Não há desespero, mas esperança. Coloca diante de mim um caminho claro, mesmo quando o horizonte parece nebuloso, e que cada passo que eu der
seja firmado na tua vontade. Eu confio que, guiado por ti, o caos não terá poder de me paralisar, mas será apenas o cenário onde a tua sabedoria se manifestará com ainda mais força. Espírito Santo, eu sei que a vida é feita de decisões, e muitas delas são como encruzilhadas em meio à noite escura. Não existe placa indicando a direção certa. Não há mapa humano que me mostre o futuro, e por isso eu me coloco diante de ti, clamando por discernimento. Quantas vezes escolhas aparentemente pequenas carregam consequências gigantes, e quantas vezes oportunidades atraentes escondem armadilhas mortais. Espírito Santo, entra na minha casa e na minha mente para que eu não seja guiado por impulsos passageiros, mas por uma sabedoria que vai além da razão humana. Dá-me força para escolher o que é correto, ainda que doa, ainda que pareça mais difícil, ainda que exija renúncia. Que eu não seja seduzido pelo brilho do imediato, mas permaneça firme no caminho que conduz à vitória verdadeira. Espírito Santo, concede-me clareza para enxergar quando uma escolha nasce do medo e não da fé. Quantas vezes as pressões da vida nos empurram para decisões precipitadas que depois se revelam como laços que nos prendem. Por isso, eu te peço que me des domínio sobre minhas emoções, para que eu não troque um futuro de bênçãos por uma solução rápida e enganosa. Mostra-me quando esperar é sinal de sabedoria e quando avançar é prova de coragem. Que cada passo seja dado não em insegurança, mas em convicção de que o Senhor está ao meu lado, sustentando minhas escolhas. Espírito Santo, eu sei que existem decisões que envolvem relacionamentos, alianças e caminhos que vão determinar não apenas o meu destino, mas também o destino da minha família. Dá-me sensibilidade para reconhecer pessoas que vêm para somar e força para afastar aquelas que chegam com intenções ocultas. Não permita que eu me envolva em compromissos que escravizam, nem que eu abra as portas da minha vida a quem deseja apenas se aproveitar. Dá-me discernimento para saber quando é hora de dizer sim e coragem para dizer não, mesmo quando o coração humano deseja agradar. Espírito Santo, eu te peço que me ajudes a distinguir entre escolhas fáceis e escolhas corretas. A facilidade muitas vezes seduz, mas só a verdade traz paz. Eu não quero seguir caminhos que apenas aliviem momentaneamente a dor, mas que depois tragam destruição. Guia-me para que eu valorize o que é eterno acima do que é passageiro, e que eu não troque promessas duradouras por ilusões de curto prazo. Ensina-me a renunciar ao que rouba a minha paz, ainda que pareça vantajoso aos olhos do mundo. Que a tua presença seja o critério que define minhas decisões e não o aplauso ou a aprovação dos outros. Espírito Santo, fortalece-me para que eu não recue diante das escolhas difíceis que exigem coragem. Muitas vezes, o inimigo sussurra que é melhor desistir, que é mais fácil ceder, que é mais cômodo seguir o fluxo. Mas eu não quero viver no comodismo, quero viver no propósito. Dá-me força para resistir ao medo da mudança, ousadia para romper com aquilo que já não faz parte do teu plano e resiliência para suportar as consequências de escolhas firmadas em fé. Que minha confiança esteja em ti, sabendo que mesmo quando tudo parece incerto, é a tua mão que sustenta o meu caminho. Espírito Santo, entra na minha casa e torna este lugar um ambiente de decisões sábias. Que cada membro da minha família aprenda a reconhecer a importância de escolher com responsabilidade e fé. Que não nos deixemos guiar pela pressa ou pelo desespero, mas que encontremos na tua presença a serenidade para decidir com clareza. Que cada escolha seja um passo a mais rumo ao propósito que o Senhor desenhou para nós. Eu declaro que não viverei refém de dúvidas, nem serei escravo de escolhas erradas, porque a minha vida está rendida ao teu governo. Eu sei que contigo, cada decisão se tornará uma oportunidade para crescer, vencer e experimentar vitórias que jamais seriam possíveis pelas minhas próprias forças.
Espírito Santo, eu me coloco diante da tua presença para confessar que muitas vezes as maiores batalhas que travo não estão fora de mim, mas dentro da minha própria alma. Pensamentos agitados, sentimentos conflitantes e lembranças que insistem em me prender ao passado tentam me roubar a paz. O inimigo sabe que quando minha mente está confusa e meu coração perturbado, fico vulnerável a todo tipo de engano. Por isso, clamo que o Senhor entre nesta casa e principalmente dentro de mim, trazendo a paz que excede todo entendimento. Que essa paz seja capaz de calar as vozes internas que gritam derrota e medo, e que eu seja fortalecido pela certeza de que estou seguro em tuas mãos. Espírito Santo, acalma as tempestades interiores que se levantam quando as pressões externas se tornam insuportáveis. Quantas vezes a alma se encontra em guerra, mesmo quando o corpo descansa? Quantas vezes o travesseiro é regado por lágrimas silenciosas que ninguém conhece, mas que o Senhor vê? Eu peço que, assim como Jesus acalmou o mar revolto com uma simples ordem, o Senhor ordene agora que o mar da minha alma se aquiete, que o turbilhão de pensamentos seja silenciado, que a ansiedade seja vencida pela esperança e que o medo seja expulso pela certeza da tua presença constante. Espírito Santo, concede-me discernimento para compreender a diferença entre os problemas que precisam ser resolvidos e aqueles que precisam ser entregues. Muitas vezes carrego pesos que não foram feitos para mim, tentando controlar situações que estão além da minha capacidade. Isso corrói a paz, rouba o sono e adoece a alma. Ensina-me a discernir o que devo enfrentar com coragem e o que devo colocar diante do teu altar em rendição, que eu saiba dizer não ao peso desnecessário e sim à confiança que gera descanso, que a serenidade habite em mim, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Espírito Santo, eu te peço que guardes minha mente contra pensamentos de derrota e de acusação, porque sei que muitas vezes o inimigo lança setas invisíveis, tentando me convencer de que não sou capaz, de que não tenho valor ou de que não mereço vitória. Mas eu sei que em ti encontro a verdade que liberta. Dá-me discernimento para não aceitar como realidade o que é apenas mentira. Que eu consiga substituir cada pensamento destrutivo por promessas de esperança, e que cada lembrança de fracasso seja transformada em degrau para novas conquistas. Espírito Santo, traz paz também aos relacionamentos dentro da minha casa. Quantas vezes discussões pequenas se transformam em grandes tempestades porque a alma está ferida? Quantas vezes palavras mal interpretadas se tornam sementes de divisão? Eu clamo para que o Senhor nos dê sabedoria para compreender uns aos outros, paciência para esperar o tempo certo das mudanças e sensibilidade para falar com amor. Que a paz da tua presença seja mais forte do que qualquer conflito e que cada ambiente do lar seja preenchido por harmonia. Espírito Santo, eu declaro que a paz não será apenas um desejo distante, mas uma realidade presente em minha vida e na minha casa. Eu não serei refém da ansiedade. Não viverei dominado por medos invisíveis, nem permitirei que batalhas internas determinem meu futuro. A paz que vem de ti será o árbitro da minha alma, guiando meus pensamentos, dirigindo minhas emoções e fortalecendo minha fé. Eu creio que ao permanecer em tua presença, cada guerra interior será vencida e cada batalha invisível se tornará oportunidade para revelar a tua grandeza. Que a paz, firme como um escudo, governe minha vida de agora em diante. Espírito Santo, eu me levanto em oração clamando para que o Senhor entre nesta casa e a revista com a tua proteção contra tudo o que atua de forma oculta. Eu reconheço que nem todas as batalhas se manifestam visivelmente, pois muitas delas acontecem no invisível, em planos que não consigo ver com meus olhos naturais. Por isso, coloco diante de ti cada espaço desta casa,
cada porta e cada janela, cada quarto e cada ambiente, pedindo que sejam consagrados pela tua presença. Que nenhum poder das trevas consiga se instalar e que qualquer influência contrária à tua vontade seja exposta e expulsa. Torna este lar uma fortaleza onde somente a verdade, a justiça e a vida possam permanecer. Espírito Santo, revela aquilo que está escondido, aquilo que se move nas sombras tentando desestabilizar esta família. Dá-me discernimento para reconhecer sinais que muitas vezes parecem simples coincidências, mas que, na verdade, são ataques espirituais contra minha vida e minha casa. Que toda obra arquitetada em silêncio seja trazida à luz e anulada pelo teu poder. Dá-me sensibilidade espiritual para identificar quando algo não procede de ti, para que eu não abra portas a influências que tentam corroer minha paz. Que minha mente esteja alerta, meu coração firme e meus olhos treinados para discernir os movimentos invisíveis que desejam trazer ruína. Espírito Santo, eu declaro que nenhuma palavra maldita terá poder sobre esta casa. Onde houver palavras lançadas com inveja, ciúmes ou intenções destrutivas, que sejam quebradas antes mesmo de encontrar espaço. Onde houver maldições disfarçadas em elogios falsos, que sejam desfeitas pelo teu discernimento. Dá-me a sabedoria para reconhecer quando estou diante de pessoas que não desejam o meu bem e coragem para me afastar de alianças nocivas. Que nenhuma corrente invisível se levante contra esta família, porque o Senhor é o escudo que nos protege e o guardião que vela sobre nós. Espírito Santo, eu peço também que guardes minha mente contra os ataques silenciosos que tentam manipular pensamentos e emoções. Muitas vezes o inimigo não vem com gritos, mas com sussurros. Não vem com força bruta, mas com sugestões sutis. É nesses momentos que peço discernimento, para não aceitar ideias que parecem inofensivas, mas que aos poucos desviam meu coração da verdade. Que nenhum engano se estabeleça dentro de mim e que eu tenha clareza para identificar quando algo é apenas distração que busca enfraquecer minha fé. Protege meus pensamentos e dá-me a coragem de resistir ao que não vem de ti. Espírito Santo, coloca em minha família uma cobertura de proteção que nenhum espírito de confusão consiga atravessar. Que não haja brechas para divisões, discussões sem sentido ou ressentimentos que se acumulam em silêncio. Dá-nos clareza para perceber quando o inimigo tenta plantar desunião e força para resistir juntos como um só corpo. Que cada palavra dita dentro desta casa seja temperada pela tua sabedoria e que cada decisão familiar seja iluminada pelo teu discernimento. Que o amor e a paz prevaleçam, tornando este lar blindado contra qualquer ataque oculto que tente penetrar. Espírito Santo, eu declaro que esta casa e esta família estão guardadas por ti contra tudo aquilo que age nas trevas. Nenhum mal terá autoridade sobre nós, nenhuma força oculta será capaz de nos dominar, porque o Senhor é a nossa defesa. Que todo ataque invisível seja transformado em oportunidade de crescimento, que cada cilada oculta se torne em testemunho de livramento, e que cada sombra seja substituída pela luz que nunca falha. Eu creio que contigo, mesmo o que não posso ver, já está vencido. A proteção do teu Espírito é suficiente para garantir que nenhuma batalha oculta consiga roubar a vitória que o Senhor preparou para nós. Espírito Santo, eu me coloco diante de ti porque sei que há batalhas que não podem ser vencidas apenas com força humana. Existem guerras invisíveis que cercam a mente, que atacam o coração e que tentam destruir a esperança. Diante dessas batalhas ocultas, eu clamo, dá-me coragem para não recuar. Muitas vezes, a tendência natural é fugir do que não se vê, mas eu escolho permanecer firme porque sei que não estou sozinho. A tua presença me reveste de ousadia, e com ela posso enfrentar tudo o que tenta me paralisar. Entra na minha casa, Espírito Santo, e fortalece cada espaço para que nenhum medo escondido encontre abrigo aqui. Espírito Santo,
Dá-me coragem para enfrentar os pensamentos sombrios que tentam se infiltrar no silêncio da noite. Quando a mente se enche de dúvidas, quando as vozes interiores gritam derrota e quando o inimigo tenta convencer que não existe saída, coloca em mim a ousadia para resistir. Ensina-me a discernir que esses ataques não vêm de ti e que não têm autoridade sobre minha vida. Que eu saiba identificar cada seta mental lançada para me enfraquecer e, com fé, rejeitá-la imediatamente. Que nenhuma sombra consiga me dominar, porque a tua luz me dá força para continuar. Espírito Santo, dá-me coragem para enfrentar situações que parecem maiores do que eu. Muitas vezes, o invisível se manifesta em circunstâncias que parecem impossíveis de resolver. Contas que não fecham, diagnósticos que abalam, relacionamentos prestes a desmoronar. Nessas horas, quero lembrar que a força não vem daquilo que eu vejo, mas do que eu creio. Dá-me discernimento para agir com sabedoria e firmeza, sem me entregar ao desespero. Que eu não seja guiado pelo medo do que pode acontecer, mas pela confiança de que o Senhor já conhece o fim desde o início e governa cada detalhe da minha história. Espírito Santo, dá-me coragem para enfrentar as pressões externas que tentam sufocar minha fé. Quando vozes se levantam contra mim, quando pessoas zombam da minha esperança ou tentam me arrastar para longe do propósito, coloca em mim ousadia para permanecer firme. Que eu não me curve diante da aprovação do mundo, mas que viva para agradar a ti. Dá-me discernimento para reconhecer quando estou sendo testado, para que eu não perca a paz em meio às provocações. Que a minha postura revele que estou alicerçado na tua presença e que nenhum ataque invisível consiga me derrubar. Espírito Santo, dá-me coragem para enfrentar o futuro, mesmo quando ele parece incerto. Muitas vezes, o invisível se disfarça de medo do amanhã, tentando me convencer de que não serei capaz de suportar o que vem. Mas eu confio que o Senhor já está no meu futuro e que nada pode surpreender aquele que conhece todas as coisas. Dá-me discernimento para preparar hoje o que preciso, sem me desesperar com o que ainda não chegou. Que eu aprenda a viver cada dia com a convicção de que a tua graça é suficiente e que o Senhor sempre proverá o necessário. Espírito Santo, eu declaro que não viverei mais, refém do medo das batalhas invisíveis. Eu não recuarei diante do que não posso ver, porque sei que o teu poder me capacita a resistir. Que cada sombra que tente se levantar contra mim se torne oportunidade de mostrar a grandeza da tua presença. Que cada guerra silenciosa seja vencida com coragem, nascida do teu Espírito. Eu creio que contigo não há força oculta que consiga me deter, porque a tua coragem me reveste e me transforma em alguém inabalável. A partir de hoje, enfrento o invisível com ousadia, porque sei que o Senhor luta ao meu lado. Espírito Santo, eu venho diante da tua presença porque sei que o futuro é um território desconhecido para mim, mas completamente claro aos teus olhos. Muitas vezes, o coração humano é tentado a viver em ansiedade, tentando adivinhar o que está por vir ou imaginando desfechos que roubam a paz antes mesmo de acontecerem. Mas hoje, eu clamo para que o Senhor entre na minha casa e traga clareza sobre o futuro, não permitindo que o medo do incerto me paralise. Eu não quero caminhar em trevas, tropeçando em dúvidas e ilusões, mas avançar com passos firmes, guiado pela luz que só o Senhor pode acender. Que o amanhã não seja um peso, mas uma esperança sólida, construída pela certeza de que estás no controle absoluto de todas as coisas. Espírito Santo, dá-me discernimento para compreender que cada decisão tomada hoje se transforma em sementes que definem o que colherei no futuro. Muitas vezes, as escolhas são feitas no calor do momento, sob pressões externas ou internas, mas o Senhor me ensina a enxergar além do imediato. Ajuda-me a semear o que é justo, a plantar o que é verdadeiro, a investir tempo, energia e fé em coisas que gerarão frutos de vitória e não de destruição.
Que eu não seja seduzido pelo prazer rápido que compromete o amanhã, mas que tenha clareza para priorizar o que constrói um legado de fé, de amor e de firmeza. Espírito Santo, entra nos meus pensamentos e tira a névoa que muitas vezes me impede de enxergar as oportunidades que o Senhor já colocou diante de mim. Quantas vezes a dúvida e o medo fazem com que eu perca chances preciosas, acreditando que não sou capaz ou que ainda não é o tempo. Revela-me os momentos certos de agir, as portas que o Senhor abre e as portas que devo deixar fechadas. Dá-me clareza para não confundir o caminho da espera com o da estagnação e para entender que até o silêncio pode ser parte da preparação para algo maior. Espírito Santo, dá-me visão para compreender que o futuro não se trata apenas do que desejo alcançar, mas do propósito que o Senhor já determinou para mim. Muitas vezes, sonhos humanos se chocam com a tua vontade, e por isso eu te peço que os meus desejos sejam alinhados com o teu plano. Que eu não insista em caminhos que parecem promissores, mas que escondem ruína. Que eu não desperdice energia perseguindo metas que não têm valor eterno. Dá-me clareza para discernir o que vale a pena e coragem para abandonar o que apenas me afasta do teu propósito. Espírito Santo, entra também na minha família e revela os passos que devemos dar juntos. Que o futuro desta casa não seja marcado por incertezas ou inseguranças, mas pela confiança de que o Senhor está conduzindo tudo. Dá-nos discernimento para planejar com sabedoria, para poupar com prudência, para decidir com responsabilidade. Que a ansiedade pelo que está por vir não gere discussões, mas seja substituída pela paz de quem sabe que o futuro já está escrito por tuas mãos. Que cada geração desta família viva com a consciência de que o amanhã é um campo fértil onde se colhem os frutos das escolhas feitas na presença do Senhor. Espírito Santo, eu declaro que não serei escravo do medo do futuro, nem vítima da confusão que tenta me cegar. Eu viverei com clareza, caminhando passo a passo guiado pela tua voz. O que para muitos é incerto, para mim será certeza, porque confio que o Senhor já preparou o melhor. Que cada batalha invisível que tenta roubar minha esperança seja derrotada pela visão clara que o Senhor me concede. Eu sei que, em ti, o futuro não é motivo de ansiedade, mas de confiança. E assim escolho viver, olhando para frente com coragem, com sabedoria e com a certeza de que cada dia será a oportunidade de provar a grandeza da tua presença. Espírito Santo, eu reconheço que a confusão é uma das armas mais sutis e destrutivas usadas para enfraquecer a mente e paralisar o coração. Muitas vezes, ela não chega de forma violenta, mas silenciosa, criando dúvidas, distorcendo percepções e lançando sombras sobre a verdade. Hoje eu clamo para que o Senhor entre na minha casa e traga ordem onde existe desordem, clareza onde há incerteza e firmeza onde antes havia vacilação. Que toda confusão que tenta me cegar seja vencida pelo poder da tua presença e que eu possa caminhar com convicção, mesmo em meio às circunstâncias que parecem incertas. Eu sei que contigo a vitória já está assegurada. Espírito Santo, visita os meus pensamentos e retira toda dúvida que não vem de ti. Quantas vezes a mente se torna campo de batalha, cheia de questionamentos e medos que enfraquecem a fé. Quantas vezes palavras contrárias ecoam mais alto do que as promessas do Senhor. Mas eu clamo para que a tua voz seja a que prevaleça. Que o teu discernimento me ajude a distinguir entre pensamentos que edificam e pensamentos que destroem. Dá-me firmeza para rejeitar as mentiras lançadas contra mim e coragem para sustentar a verdade que me liberta. Que a confusão seja derrotada e que minha mente se torne terreno fértil para a paz e para a sabedoria. Espírito Santo, dá-me clareza também em minhas emoções. Muitas vezes, sentimentos desencontrados me fazem enxergar situações com lentes distorcidas, levando-me a decisões precipitadas.
que a confusão emocional não tenha poder sobre mim. Mostra-me quando o coração tenta falar mais alto que a razão e ensina-me a alinhar ambos à tua vontade. Dá-me serenidade para esperar quando for necessário e ousadia para agir quando a hora chegar. Que a instabilidade emocional não roube minha paz, mas que cada sentimento seja colocado sob o governo da tua presença, trazendo equilíbrio para o meu interior. Espírito Santo, protege também os relacionamentos dentro desta casa contra a confusão. Muitas vezes, palavras mal interpretadas ou atitudes mal compreendidas geram divisões desnecessárias. Eu te peço que nos deis sabedoria para ouvir uns aos outros com paciência e para falar com amor. Que a confusão não tenha espaço entre nós e que a verdade seja sempre mais forte do que qualquer mal-entendido. Ensina-nos a discernir quando o inimigo tenta plantar discórdia e dá-nos a coragem de resistir unidos. Que este lar seja conhecido como lugar de compreensão, de harmonia e de clareza, protegido pelo teu discernimento constante. Espírito Santo, eu também clamo pela vitória sobre a confusão que o mundo tenta lançar diariamente. Notícias, opiniões, ideias e filosofias disputam a mente e tentam desviar o coração. Muitas vezes, a sobrecarga de informações gera incerteza, tornando difícil saber em quem acreditar. Mas eu escolho acreditar na tua palavra, que nunca muda e nunca falha. Dá-me discernimento para filtrar tudo o que chega até mim, rejeitando o que não edifica e guardando o que fortalece a fé. Que eu viva não pela confusão das vozes ao meu redor, mas pela certeza da tua voz, que traz direção em qualquer circunstância. Espírito Santo, eu declaro que a confusão não terá domínio sobre minha vida, nem sobre minha casa. Eu creio que em ti encontro clareza, paz e firmeza. Toda dúvida será transformada em convicção. Toda instabilidade será substituída por segurança, e toda escuridão dará lugar à luz. Que cada batalha invisível que tenta me confundir seja vencida pela autoridade da tua presença. Eu escolho viver de forma lúcida e confiante, guiado pela verdade e sustentado pelo teu discernimento. A vitória sobre a confusão já é minha, porque o Senhor é o meu guia constante e fiel, e com ele eu nunca me perderei. Espírito Santo, eu me coloco diante de ti, porque sei que cuidar da família é uma das maiores responsabilidades entregues ao coração humano. Muitas vezes, os desafios que enfrentamos não são visíveis para o mundo, mas estão presentes no silêncio do lar. Tensões não ditas, preocupações escondidas e dores que nem sempre se revelam em palavras. Eu clamo para que o Senhor entre nesta casa e me conceda sabedoria para discernir cada necessidade, compreender cada coração e ser instrumento de paz dentro do meu próprio lar. Que eu não seja cego às dores dos que amo, mas tenha olhos abertos e coração sensível para cuidar com amor e firmeza. Espírito Santo, ajuda-me a perceber os sinais de quem sofre em silêncio. Quantas vezes um olhar abatido, uma palavra contida ou um gesto retraído são clamores escondidos por ajuda. Dá-me discernimento para não ignorar esses detalhes e coragem para me aproximar com compaixão. Ensina-me a ouvir antes de julgar, a acolher antes de corrigir, a estender a mão antes de apontar. Que cada membro da minha família encontre em mim um apoio, um refúgio e um canal do teu cuidado. Que eu não seja alguém que gera feridas, mas alguém que cura feridas pelo poder da tua presença em mim. Espírito Santo, concede-me sabedoria também para educar com equilíbrio. Eu sei que o excesso de rigidez pode sufocar, mas a falta de limites pode destruir. Por isso, peço que me dês discernimento para estabelecer correções firmes, sem perder a ternura, e amor incondicional, sem deixar de ensinar responsabilidade. Que eu saiba instruir com palavras que edificam e com exemplos que inspiram. Que a minha família aprenda não apenas pelo que digo, mas pelo que vivo,
Que eu não perca o coração dos meus pela pressa do dia a dia, mas que eu dedique tempo de qualidade para cultivar laços fortes e duradouros. Espírito Santo, dá-me sabedoria para enfrentar conflitos familiares de forma justa e sábia. Eu sei que discussões podem surgir, que diferenças de opiniões são inevitáveis, mas eu não quero permitir que isso se torne motivo de divisão. Ensina-me a ser pacificador, a usar palavras que constroem pontes em vez de muros e a buscar sempre a reconciliação. Que eu nunca permita que a raiva ou o orgulho conduzam minhas atitudes, mas que cada decisão seja guiada pela tua paz. Que a unidade da família seja protegida como um tesouro precioso, blindado contra qualquer ataque invisível que tente nos separar. Espírito Santo, fortalece-me para não negligenciar a importância da oração pela minha família. Muitas vezes, o cuidado humano se limita a suprir necessidades materiais, mas eu sei que o verdadeiro cuidado vai além. Envolve intercessão, entrega e dependência total de ti. Dá-me disciplina para orar por cada pessoa que está sob o meu cuidado, para apresentar suas lutas, seus sonhos e seus medos diante do teu altar. Que cada oração seja como um muro de proteção, erguido contra ataques invisíveis que buscam enfraquecer nossa fé. Que a tua presença seja sentida em cada canto da nossa casa, fortalecendo nossa união e nos guiando pelo caminho da vida. Espírito Santo, eu clamo para que o Senhor renove em mim a esperança que tantas vezes é abalada pelas batalhas que ninguém vê. Sei que as guerras silenciosas têm o poder de desgastar a fé, de enfraquecer os sonhos e de sufocar a coragem. Mas diante da tua presença, eu encontro novo fôlego. Entra na minha casa e reacende em mim a chama que o medo tentou apagar. Que eu volte a acreditar nas promessas que parecem distantes, que eu tenha forças para esperar pelo tempo certo e que cada dia seja vivido com a confiança de que o Senhor nunca falha. Espírito Santo, restaura também a esperança da minha família. Quantas vezes nos sentimos desanimados, carregando fardos invisíveis e acreditando que nada vai mudar. Mas eu creio que o Senhor é capaz de transformar cenários impossíveis, de abrir portas inesperadas e de trazer soluções onde só havia dúvidas. Dá-nos discernimento para enxergar sinais de vitória, mesmo em meio ao deserto, e coragem para continuar caminhando sem desistir. Que cada membro deste lar seja fortalecido pela esperança que vem de ti, para que juntos possamos enfrentar qualquer sombra que tente nos desanimar. Espírito Santo, ensina-me a não olhar apenas para as circunstâncias visíveis, mas a enxergar com os olhos da fé. Muitas vezes, o invisível que me cerca é uma guerra que tenta roubar meu ânimo, mas eu escolho crer que mesmo quando não vejo, o Senhor está agindo. Dá-me discernimento para perceber que cada silêncio também é resposta, que cada espera faz parte da preparação e que cada oração depositada no teu altar nunca é em vão. Que a esperança seja o combustível que me faz avançar e que eu nunca perca de vista a certeza de que o Senhor sempre cumpre o que promete. Espírito Santo, fortalece em mim a esperança de que o amanhã será melhor do que hoje. Eu rejeito a desesperança que tenta me convencer de que o futuro está perdido. Eu creio que contigo, cada dia é oportunidade de viver milagres e de experimentar a tua fidelidade. Que eu nunca desista de lutar por aquilo que o Senhor já declarou em minha vida. E que cada batalha invisível se torne degrau para uma vitória ainda maior. Renova minhas forças agora, para que eu não me renda ao cansaço, mas siga firme até alcançar aquilo que me foi prometido. Espírito Santo, dá-me esperança até mesmo nos detalhes que parecem pequenos. Que eu consiga ver a tua mão em cada gesto, em cada situação e em cada resposta sutil. Que eu não despreze o processo, mas aprenda a valorizar cada sinal que o Senhor me envia. A esperança não está apenas nas grandes conquistas, mas também nos pequenos milagres do dia a dia.
Que eu aprenda a agradecer por cada passo adiante, mesmo que ainda não veja o quadro completo, porque sei que cada vitória, por menor que pareça, é parte de algo maior que o Senhor está construindo em mim. Espírito Santo, eu me levanto em fé para declarar que nenhuma sombra terá poder sobre mim e sobre a minha casa, porque o Senhor é a luz que dissipa toda a escuridão. Eu sei que existem batalhas invisíveis que tentam se aproximar de forma silenciosa, disfarçadas de pensamentos, sentimentos ou situações inesperadas. Mas diante da tua presença, nada permanece oculto. Por isso, clamo para que o Senhor estabeleça nesta casa um ambiente de vitória constante, onde cada tentativa das trevas seja frustrada antes mesmo de alcançar qualquer efeito. Que a tua presença seja o marco que define nossa história, transformando cada ameaça em testemunho de livramento. Espírito Santo, dá-me a certeza diária de que não luto sozinho. Quando a solidão tenta me convencer de que estou abandonado, lembra-me de que o Senhor é meu refúgio seguro. Quando o medo tenta me paralisar, renova em mim a coragem que vem do alto. Quando as circunstâncias gritam derrota, ensina-me a ouvir a tua voz suave dizendo: eu estou contigo. Que essa consciência me dê força para caminhar mesmo em meio às dificuldades, porque sei que as sombras não passam de ilusões diante da luz que o Senhor carrega. Espírito Santo, entra em cada área da minha vida onde ainda existem vestígios de escuridão. Se houver sentimentos de rancor, substitui por perdão. Se houver mágoas escondidas, cura-as com tua graça. Se houver feridas antigas, transforma-as em testemunhos de restauração. Eu não aceito conviver com sombras que roubam minha alegria, porque a tua presença é suficiente para preencher todo o espaço vazio. Onde havia vazio, haja plenitude. Onde havia dor, haja cura. Onde havia medo, haja confiança. Que nada permaneça escondido, porque a tua luz revela, transforma e renova. Espírito Santo, guarda também minha família contra qualquer sombra que tente se instalar em nosso lar. Que não haja espaço para divisões, ressentimentos ou palavras que ferem. Que cada canto desta casa seja cheio da tua paz, blindado contra ataques invisíveis que tentam destruir relacionamentos. Dá-nos a sabedoria para viver em harmonia, o amor para superar diferenças e a fé para permanecer firmes, mesmo quando as circunstâncias tentam nos abalar. Que este lar seja conhecido como lugar de paz, de esperança e de vitória, porque é sustentado pela tua presença. Espírito Santo, transforma cada batalha vencida em degraus que nos aproximam ainda mais da tua vontade. Eu creio que nenhuma luta é em vão, que cada enfrentamento revela uma nova medida da tua força em mim. As sombras podem tentar me assustar, mas elas não podem resistir à tua luz. Por isso, eu declaro que cada guerra invisível se tornará testemunho, cada dificuldade se transformará em crescimento e cada escuridão dará lugar à clareza que vem da tua presença. Que a vitória seja não apenas individual, mas coletiva, alcançando todos que estão ao meu redor. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu declaro que não existe poder oculto capaz de apagar a luz que o Senhor derrama sobre mim e minha casa. Eu sei que a tua presença é a minha segurança e que o triunfo sobre as sombras já foi conquistado. Que a cada dia eu viva com clareza, discernimento e coragem, sabendo que nenhuma batalha invisível será capaz de me derrotar. Eu entrego este clamor em tuas mãos e descanso na certeza de que a vitória é real, porque está firmada em ti. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço esta oportunidade. Amém. Meu amigo e minha amiga, depois desta oração poderosa, onde entregamos cada área de nossas vidas ao Espírito Santo e clamamos para que Ele entre em nossa casa, trazendo discernimento, paz, proteção e vitória sobre as batalhas invisíveis, eu creio que o resultado já começou a acontecer em sua vida.
Quando o Espírito Santo se manifesta, a confusão dá lugar à clareza. A ansiedade se transforma em descanso e o medo se rende diante da coragem que ele coloca em nosso coração. Essa oração não é apenas palavras ditas, mas um mover real que alcança a sua família, sua mente e seu futuro, abrindo caminhos que antes pareciam bloqueados. E se você deseja se aprofundar ainda mais no conhecimento e na intimidade com o Espírito Santo, eu preparei com muito carinho um e-book que pode ser um guia transformador para a sua vida espiritual. Adquirindo esse material, além de fortalecer sua caminhada de fé, você também estará ajudando este canal a continuar levando orações e mensagens que edificam milhares de pessoas diariamente. O link para a aquisição deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Meu amigo e minha amiga, se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Não se esqueça de compartilhar o seu pedido de oração nos comentários abaixo, pois queremos interceder por você. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida e sua família. Até o próximo vídeo.